Olá, pessoal, no ano, tudo bom com vocês? Vamos falar mais uma parte, né, sobre Guerra Fria, um daqueles temas que eu falei que eu adoro. Não só adoro porque é uma discussão que a gente está falando, né, tem repercussão até hoje, né, no Brasil e no mundo, né, vocês precisam saber o que é Guerra Fria, porque a gente sente a Guerra Fria até hoje. Apesar da Guerra Fria ter acabado muito antes de vocês terem nascido, né, como eu falei na outra aula. Além disso, né, olha, a Guerra Fria acabou quando eu tinha 3 anos, para vocês verem. Já faz 30 anos já, pelo menos, quase de mais de 30 anos, na verdade, quase faz 31 anos em que a Guerra Fria acabou. Mas é uma coisa que a gente tem que se questionar mesmo. Algo que durou tanto tempo e que, querendo ou não, trabalhou tanto com o nosso com o psicológico do ser humano, trabalhou com, tipo, aquilo com que o ser humano acredita, né? Sobre ser bom ou mal, sobre se comunismo é bom ou mal, se capitalismo é bom ou mal, né? A gente vai ver, como eu falei nas outras aulas, que o problema da Guerra Fria é muito mais complexo e muito mais, né, vai além, né, do bem ou só do mente do mal. Então a gente vai continuar vendo isso. Vamos começar falando, pessoal, acho que durante o tema da Guerra Fria é um dos temas que eu amo, porque ele tem o peso que ele tem, né? Para a gente começar, né? Eu acho que eu tenho que começar, como fala, sensibilizando vocês, né? Sobre esse tema. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Se vocês já ouviram essa voz, ou se vocês já ouviram essa fala. Essa fala é de arrepiar, viu, gente? Tipo, é animal. Presta atenção nesse homem aqui, gente. Presta atenção. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
ambitious races, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all the dark children will be able to sing with new meaning, "My country tears of thee." Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims cry. From every mountainside, let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghanies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped mountains of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last." Para quem nunca ouviu essa frase, ou esse começo, né? I have a dream. Eu preciso logo falar para vocês, né? Que esse mundão, né? Vai falar sobre, né? Sobre segregação racial. Essa frase, I have a dream, eu tenho um sonho, acho que pode ser falada muito, muito sobre hoje, né? Vocês têm um sonho do quê? O que vocês sonham hoje? Aquele sonho né, daquela pessoa falando, para quem não sabe quem é aquela pessoa, ele é um cara chamado Martin Luther King, né? O Martin Luther King, ele era um pastor americano, numa congregação americana, e ele é um dos principais líderes contra a segregação ou contra a separação racial que existia nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, tipo, o quanto isso é presente na nossa vida, a gente está falando de George Floyd, né? Não só isso. Vamos fazer o cálculo, galera. Nós estamos em 2020, né? O negro e uma branca puderam se casar nos Estados Unidos a partir somente dos anos 60.
mais ou menos praticamente dos anos 65, 66. 55 anos atrás só, gente. Até o meu pai é mais velho que isso. Até minha mãe é muito mais velha que isso. Somente 55 anos atrás, homens e mulheres, mulheres e homens negros podiam se casar nos Estados Unidos. Vamos chamar atenção para algumas coisas desse vídeo, né? O Martin Luther King, que é esse pastor que está falando ali no centro, né, do bigodinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês quem é o nosso Martin Luther King, este camarada aqui. Esse camarada aqui, né, que aparece no vídeo, marchando até Washington. Aquela marcha aconteceu em 65, né? O Martin Luther King, ele convoca aquela marcha entre brancos e negros, de qualquer um que seja contra a segregação racial, para marchar até Washington, que é a capital dos Estados Unidos, contra os boicotes a empresas que fazem segregação racial. O que acontece? Né? Essa marcha foi super emblemática. Ela, tanto que ela aparece em filmes, por exemplo, como Forrest Gump, para quem nunca assistiu, assista. E ela é importantíssima porque ela vai juntar várias questões nesse discurso dele. Se vocês separarem, o discurso dele vai falar muito do Colorado, do Alabama, do Mississippi, da Georgia. Esses estados americanos são os estados mais racistas dos Estados Unidos. Por quê? Porque são os estados em que mais tem população negra também. Poxa, tia, mãe, né? Os estados que mais tem população negra são os estados mais racistas? Sim, gente, porque eram os estados, para quem não lembra, foram os estados que eram de colônia de exploração, né? Que tinha aquelas grandes fazendas de latifúndio nos Estados Unidos, e eram os estados que as pessoas vieram para explorar, não tanto para morar. Então, o que acontecia? Eles criavam grandes fazendas, né? Plantaram muito milho e outras plantações. Para fazer isso, a mão de obra tinha que ser escrava pela quantidade, né, de plantação que deveria ser colhida, então era necessário, né, essa plantação de cana-de-açúcar, de milho, ela era toda voltada para venda. Como ela era voltada para, né, para venda, ela não é pequenas quantidades de algumas coisas em que ela é para subsistência, ela é voltada, né, para venda, então precisa de grande quantidade. Para que se tenha um maior lucro nessa venda, era necessário na mão de obra escrava, já que você tem menos, né? Você não precisa pagar nem nada. É por isso que os estados Georgia, Alabama, Mississippi, que são os estados que, por sinal, não queriam a libertação dos escravos nos Estados Unidos, são os estados mais racistas, mas assim, supremacia racial mesmo lá, né? Até hoje, são os estados em que é muito mal visto, até hoje, são os estados em que se mata mais negro nos Estados Unidos, tá? Não é à toa que o Martin Luther King, ele era um desses estados, se eu não me engano, ele é do Alabama. Aí vem a questão, né? Tipo, esses estados mais raciais, eles vão até o... Outra coisa que tem que prestar atenção nesse vídeo é que atrás mostra uma estátua gigantesca, depois, né, dá um zoom na estátua. Quem que é esse cara que dá um zoom? Ele é o Lincoln, Abraham Lincoln. Quem que é o Abraham Lincoln? O Abraham Lincoln, para quem não sabe, era um presidente dos Estados Unidos e que foi que libertou os escravos. Ele assinou, né, a Declaração de Abolição da Escravatura nos Estados Unidos, por isso mesmo que ele foi um presidente assassinado e é um dos presidentes mais queridos nos Estados Unidos hoje em dia, né? Tanto que é à toa que ele recebe uma estátua gigantesca, está sentado no Congresso Nacional nos Estados Unidos, ele está sentado, né? Ele é ele é um dos símbolos do presidente dos Estados Unidos, mas por isso, né, tão odiado pelos supremacistas negros. O que acontece? Esse segregacionismo racial, que é o momento em que a gente também tem uma grande parte também do movimento Ku Klux Klan, né? E aí que é o movimento, né? Quem são os Ku Klux Klan? Para quem não sabe, é aquele movimento de supremacia racial branca, em que eles tinham já desde o século XIX nos Estados Unidos, em que eles colocam umas capas brancas, né? Aqui eles colocam aquelas tochas.
Por quê? Porque eles matavam negro mesmo lá nos Estados Unidos, né? Até hoje, existe esse movimento de Ku Klux Klan, né? Apesar de ele ser proibido, né, e considerado crime nos Estados Unidos, ele ainda existe, né? Como assim nós temos neonazistas no mundo e, né, os integralistas aqui no Brasil? O que acontece? Em contrapartida, vai surgir nesse momento um grupo chamado Panteras Negras, que é muito legal, em que, por sinal, isso vai surgir mais nos anos 70, a Angela Davis, que é uma autora, hoje em dia, muito famosa, né, que fala que a gente não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né, no mundo, né? A gente tem que combater o racismo no mundo, não basta só não ser racista, porque se a gente deixa passar o racismo no mundo, a gente também está permitindo que isso aconteça. A Angela Davis fazia parte desse grupo que chama Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Que eram esse grupo que, tipo, combatia o racismo fortemente. Eles existem nos anos 60 e 70, ele vai ficar mais famoso nos anos 70. Já o Martin Luther King não vai fazer parte desse grupo, porque o Martin Luther King prega, né, através da passividade, já que ele é um pastor, né, americano, nossa, que tem um discurso maravilhoso e que, né, chega a milhões de pessoas, e ele vai combater, ele vai ser um dos principais líderes desse movimento contra a segregação racial, né, nos Estados Unidos. A segregação racial, ela começa a ser um problema de questão de legislativo, e ele começa a criar-se, né? Nos Estados Unidos começa a criar leis contra a segregação racial nos Estados Unidos a partir de 50, quando eles começam, né? Permitem que eles tornam ilegal o racismo e torna ilegal a segregação racial onde se for efetuar. Só para vocês terem noção de como é um problema da segregação racial, até 54, gente, existia separação para negros e brancos em todos os lugares. Existiam universidades para negros, universidades somente para brancos, escolas para brancos, escolas somente para negros. Dentro do ônibus, por exemplo, todos os brancos poderiam sentar. Se um negro e um branco, eles não poderiam compartilhar um banco. Um simples banco. Você não podia sentar do lado de um negro, não poderia sentar do lado de um branco se tivesse uma cadeira ali. E se todos os brancos tivessem sentado, mas mesmo assim, se tiver um negro sentado e entrar um branco dentro do ônibus, esse negro deveria se levantar para o branco sentar. Só para vocês terem noção do problema, do nível da segregação racial nos Estados Unidos. E até porque, aí vocês vão falar, nossa, é por isso que até hoje o racismo nos Estados Unidos é pior que no Brasil. Não. O problema é que o racismo nos Estados Unidos, ele é muito aberto, né? Quem é racista, a pessoa é muito racista e ela se utiliza da Constituição americana estadunidense para poder ser racista, dizendo que pode falar mal, pode ser racista. E no Brasil isso é muito velado. O racista, ele trata como se o racismo fosse natural, né? Então eu quero trazer essas questões para vocês, de vocês entenderem o quanto a Guerra Fria e questões que lidam durante a Guerra Fria em várias partes do mundo, elas são completamente atuais, gente. Né? A gente não teve o tempo suficiente e o tempo de combate suficiente para acabar com isso. Estou falando para vocês, são pelo menos 55 anos só nos Estados Unidos contra leis raciais. Então, né, vai surgir disso tudo o Martin Luther King e outros grupos, né? O Martin Luther King começa a criar um movimento contra o segregacionismo, boicotando as empresas de ônibus, por causa dessas questões de, tipo, né, de não poder sentar e tudo mais. Para quem gosta muito, vocês entenderem o qual é o nível de segregação racial, para quem gosta, assista o filme que chama tem no Forrest Gump muito, tem como é que chama o nome do filme?
Ai, agora com a Viola Davis, agora esqueci, mas eu vou falar para vocês depois, né? Sobre essas questões de tipo, como negros e brancos não podiam se misturar, né? E para vocês terem uma noção, para quem assiste a série Todo Mundo Odeia o Chris, isso é muito claro de consequências de tipo ainda do segregação racial. Não é à toa que na escola no Chris, ele é o único negro, né? Porque vão demorar muito ainda nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, demora-se muito ainda até essa integração maior entre lugares de negros, né, e brancos ao mesmo tempo, né? O Martin Luther King, como eu falei para vocês, ele vai propor esses boicotes, mas não violento, né? Vai ser diferente dos Panteras Negras, que vão propor de forma violenta, né, o combate ao racismo, né? O Martin Luther King ele vai conseguir juntar tantas pessoas, mas tantas pessoas em marcha para Washington, para vocês terem uma noção, de que a partir dessa marcha, várias outras leis vão sair contra a segregação racial. Por exemplo, em 64, né, em 65, quando isso vai acontecer, vai diminuir, tipo, não só contra o racismo, vai poder casar pessoas interracial, ter casamento interracial nos Estados Unidos, né? E vai pressionar principalmente aos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? Esses dias, para você também não ter uma noção, né, de como a gente está muito perto dessa discussão, mês passado, né, nós estamos em agosto, em julho, morreu o segundo símbolo, né, desses movimentos contra o segregacionismo e dessa marcha até Washington, né, pela estrada, foram tipo, milhares de pessoas andando pela estrada mesmo até chegar a Washington. Você sabe que Washington fica mais ao norte, gente, nos Estados Unidos. Sabe que do sul até o norte, marchando, indo a pé pelas estradas. É isso para vocês terem uma noção de o quanto as pessoas estavam cansadas lá. Esses dias morreu, então, um dos principais líderes, além do Martin Luther King, né, que foi o Jim, peraí que eu vou mostrar para vocês a reportagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que é o John Lewis, esse aqui, ó. O John Lewis, ele já era um velhinho de 80 anos, morreu esse ano, não foi de coronavírus, gente, ele já, né, ele já estava doente, já tava câncer, e ele era, por tudo isso que ele acompanhou, ele era um dos congressistas nos Estados Unidos, de muito tempo de voto, né, ele é por Atlanta, que também é no sul dos Estados Unidos, e ainda, como eu falei para vocês, ainda um dos estados mais racistas que tem, tá? E o John Lewis, ele, até o final da vida dele, foi sempre uma luta contra o racismo nos Estados Unidos, né? E uma representação de negros dentro do Congresso. Essa é muito legal, essa reportagem, vou mostrar um pouco para vocês. Vem cá, olha a novidade que a Casas Bahia tem para você. Agora dá para comprar direto na sua Smart TV. Você pode acessar as ofertas durante a gente tem que também ter propaganda dentro do vermelhos do seu controle e elas surgem na TV. Você pode navegar pelos produtos. Daí é só apontar a câmera para o QR Code e comprar no seu smartphone. Agora é assim. Viu, não é de casa? Tem na Casas Bahia. É a gente inovando para você. Porque nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro. Morreu hoje um gigante na história da defesa dos direitos civis. John Lewis foi um pioneiro no combate ao racismo nos Estados Unidos. Esteve ao lado de personagens reconhecidos em todo o planeta como Martin Luther King. Tinha 80 anos, com câncer no pâncreas, ideias que não conseguiu ver se realizarem. Imagine passar 60 anos lutando pela mesma coisa. Aos 21, John Lewis embarcou numa ousada viagem de ônibus. Era um dos 13 de um grupo que foi rodar o sul dos Estados Unidos. A ideia era sempre sentar um negro ao lado de um branco.
Já era lei, não podia haver segregação. Mas os estados americanos do Sul, por onde eles passariam, ignoravam a decisão da Suprema Corte. O grupo era recebido com pedras, os ônibus eram incendiados, nas rodoviárias gritavam: matem esses negros. John Lewis ficou conhecido como um dos 13 Cavaleiros da Liberdade. E entre eles, o mais corajoso de todos. Os pais eram pobres agricultores do Alabama, arrendatários de terra. A vida inteira estudou em escolas públicas segregadas. Até que na juventude conheceu o homem que viraria o farol para milhares de negros americanos. Ao repórter Fábio Turci, em 2018, Lewis disse que o líder Martin Luther King Jr. o inspirou a se posicionar e a ter coragem, e ensinou à humanidade que o melhor caminho é o da paz e do amor. There's a better way. The way of peace, the way of love. Era isso que Lewis tinha em mente quando bolava seus protestos. Ele entrou na faculdade para estudar religião e filosofia e um dia simplesmente liderou os negros para sentarem na mesa dos brancos na hora do almoço. Passo a passo, o movimento foi crescendo até virar isso aí. 1963. Milhares de pessoas reunidas na capital do país numa cena que entrou para a história como marco da adesão popular aos movimentos dos direitos civis americanos. Foi nesse dia que Martin Luther King disse a histórica frase: I have a dream. eu tenho um sonho. O desejo era a união de brancos e negros no futuro. 2 anos depois, John Lewis estava lá, na frente de 600 pessoas na cidade de Selma. Eles pediam pacificamente o direito efetivo ao voto. Foram recebidos pela polícia de seu Alabama natal às cacetadas. Este é John Lewis. Apesar de mais de 40 prisões, agressões físicas duras, sempre defendeu a não violência. Ele acreditava na democracia. Por mais de 30 anos, como deputado, lutou pelo mesmo que lutava na rua. Você acha que ele não merecia receber em 2011 a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria americana do primeiro presidente negro? Hoje, Barack Obama lembrou que Lewis sempre arriscou a própria vida pela sua causa, inspirou gerações e acreditava que em todos nós existe coragem e um desejo de fazer o que é certo. Outro ex-presidente, Bill Clinton, escreveu que Lewis sempre deu tudo de si para resgatar a promessa inalcançável de justiça e liberdade para todos. O presidente Donald Trump disse estar triste com a notícia da morte do herói dos direitos civis e ordenou bandeiras a meio mastro. O filho mais velho de Martin Luther King Jr. disse que Lewis deu voz a quem não tinha e lembrou a cada um de nós que a arma mais poderosa e não violenta é o voto. Lewis já lutava contra o câncer do pâncreas quando as ruas foram tomadas esse ano por protestos contra o racismo e a violência policial. Em cenas muito parecidas com as que ele protagonizou faz tanto tempo, ele posou com a prefeita de Washington sobre a frase pintada no asfalto: as vidas dos negros importam. Ele já não podia sair para se unir aos manifestantes, mas contou que chorou ao ver esta cena. A morte de George Floyd, estopim das manifestações. Em 2018, ele já tinha dito: as relações raciais no país mudaram, mas 50 anos depois as coisas deveriam estar melhores. Mas nós vamos chegar lá. But we will get there. Atenção para a última frase. We're not Nós there vamos yet, chegar lá. but we will get there. 60 anos de luta e ele nunca perdeu a esperança. Por isso que mesmo em casa, ele estava na rua ao lado de milhares de pessoas. E elas é como se estivessem sentadas ao lado dele naquele ônibus, numa longa viagem rumo à liberdade que ainda não terminou. Para vocês, para mim é de arrepiar, gente, isso. É tão significativo o Lewis como o Martin Luther King, né? O Lewis não era tão famoso como o Martin Luther King, até porque o Martin Luther King também, ele morreu pela causa, né? Ele foi assassinado, ele vai ser assassinado num hotel no Alabama, né? Ainda depois de ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, né? Por toda a luta que ele teve. Mas, para vocês terem uma noção de que é mais de 60 anos, uma luta aí nos Estados Unidos, e uma luta aqui no Brasil ainda, muito clara, né, de que a gente ainda vive uma segregação racial. Porque não importa, né, se a gente não é proibido o racismo no Brasil, né, a gente sabe que milhares de pessoas falam
torto e à direito, né, como é a expressão, claramente sobre, né, qualquer ofensa aos negros ou afrodescendentes, né, aqui nos Estados Unidos, né? Então não é uma causa que para um monte de gente ainda, e eu concordo plenamente com a Angela Davis, que é a ex-Pantera Negra, de que parece, né? Ó, como ela parece uma, né? uma heroína de quadrinho, de que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, gente, tá? Então, eu trouxe para vocês para essas lutas que aconteceram nos Estados Unidos e que é uma discussão da segregação racial até hoje ainda, beleza? Mas outro que também fez essa discussão foi o Malcolm X, que é um rapper, tipo, o Malcolm X também que era um escritor intelectual, que também lutou e também fazia parte, se não me engano, dos Panteras Negras, que também lutou contra o segregacionismo racial nesse momento, mais ainda nos anos 70. Porque o que a reportagem fala, a lei existia contra o segregacionismo, né, desde 54, mas principalmente os estados do sul dos Estados Unidos não respeitavam essa legislação. E enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, né, por busca de direitos básicos, que é, né, a igualdade, lembrando o iluminismo, isso está acontecendo no mundo inteiro, e ao mesmo tempo que está, né, essa efervescência nos Estados Unidos, vem acontecendo também em outras partes do mundo. Gente, continuando, né, isso não só, esse tipo de segregação não só acontecia, tá, com os negros, como acontecia também com os mais pobres nos Estados Unidos. E é que os negros eram os mais pobres nos Estados Unidos, principalmente por causa da segregação racial. Bom, mas é o que a gente está falando de Guerra Fria, né, gente? Guerra nisso, vamos começar a comparar de novo, né, essa busca dos Estados Unidos contra a União Soviética por influência. Quem que a gente vai influenciar mais, né? Quem que a gente vai conseguir influenciar mais os outros países no mundo, né? A gente vai conseguir mais países, né? O comunismo vai conseguir mais países do que o capitalismo, né? Para isso, vão ser criados, os Estados Unidos vai criar um plano, né, de maior influência e ajuda econômica para os países para conseguir trazer eles para o lado de cá deles. Já a União Soviética vai criar também um outro plano para trazer o resto dos outros países ao lado dela, tá? No caso dos Estados Unidos, aqui vai ser criado chamado Plano Marshall, gente. Aparece muito esse Plano Marshall, principalmente porque ainda existem várias versões das pessoas dizendo que temos planos Marshalls por aí nos Estados Unidos a ser criado. O Plano Marshall vai ser criado em 47. E o que ele vai, principalmente? Ele vai emprestar dinheiro aos países, né, que são capitalistas na Europa para se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente da Europa Ocidental, porque a Europa Oriental, né, do lado de lá, do lado leste, vai receber mais influência do comunismo. Que países são esses? Vai ser a Alemanha Ocidental, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, Portugal, Dinamarca, Reino Unido, que é a Inglaterra principalmente, entre outros países que eu mostrei para vocês no vídeo passado, de que estão completamente destruídos pela guerra. Por que é os Estados Unidos que vai emprestar dinheiro? Como eu falei, os Estados Unidos vai sair da guerra vitorioso e, além disso, vai sair com um território, okzinha, gente, sem nenhuma destruição, tirando Pearl Harbor, né? E já estava sendo reconstruído também. Quem que vai planejar isso aqui? Vai ser o presidente, o Harry Truman, por isso que vai ser chamado de doutrina Truman, gente. Essa doutrina, ela vai tentar, é uma doutrina a favor do capitalismo, em que vai tentar agariar mais países ainda para adotar, né, a economia e a ideologia capitalista. Conjunto, fazendo parte do Plano Marshall, né, e da doutrina Truman, vai ser criado a primeira organizações, né, principalmente de países capitalistas, que vai ser chamado de OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, 49. Gente, a OTAN, ela existe
até hoje, né? Em que vai incentivar? A mão de obra capitalista, a mão de obra, né, livre e que tem disputa de capital, né? Ou seja, tá livre, é uma mão de obra livre para poder, não escrava, tá? Porque o comunismo não é escravo, mas uma mão de obra livre para concorrência. Por último, vai também incentivar as novas tecnologias e construção da indústria lá nesses países que são capitalistas, né? Do outro lado, em compensação, a União Soviética também vai criar um plano para agariar os países para a União Soviética. Em paralelo a este, vai ser chamado de Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, em 49, 2 anos depois. Esses benefícios vão ser praticamente os benefícios do Plano Marshall, só que para o bloco do leste europeu, né, que são os países que são da União Soviética, que é a Alemanha Oriental, escrevi errado. Na época, a Tchecoslováquia. Gente, a Tchecoslováquia não existe mais. Hoje em dia, tem que lembrar que a Tchecoslováquia é a República Tcheca e a Eslováquia. Esses dois países vão se dividir principalmente quando caiu o Muro de Berlim, né? Quando a União Soviética acabar. A Polônia, a Bulgária, a Hungria e a Romênia. Bem aqueles países mesmo que ficam aí, ó, grudado, né, com a Rússia, tá, gente? Por isso que eles são chamados de leste europeu. Por sinal, são os países que ainda sentem muito, né, consequências de ter tido o comunismo como, né, e que são menos abertos ao capitalismo em relação aos outros países da Europa. Esse mapa, gente, só para mostrar para vocês, é um mapa europeu que mostra um gráfico de quantidade de países que mais receberam ajuda do Plano Marshall. Ó, vocês podem ver aqui, ó, claramente aqui, o lugar que mais recebeu ajuda foi o Reino Unido, né? Tá vendo que a barrinha aqui é maior. Depois, o segundo lugar vai ser a Alemanha e a França, tá? Aqui, ó, tá vendo que é a segunda maior aqui. E ela vai, tipo, diminuindo, tá vendo? A Itália recebeu bastante também, né? Pouquíssimo, quase nada vai receber Portugal, olha aqui, tá? Portugal que tá aqui, Portugal e Espanha. Aqui pouco também, vai ser bem o centro aqui, ó. Quanto mais tá vendo perto vai ter diminuindo um pouco, porque aqui é o bloco, ó. Essa parte de cinza aqui é o bloco do leste europeu, tá? Esse meinho aqui são os países, tipo, quase na Alemanha, quase na Polônia também vão receber menos, né? Junto a quem vai criar vai ser, né, o grupo da União Soviética, o Comecon, e do Comecon vai surgir o Pacto de Varsóvia, né, que vai ser o ponto, entre o ponto em 55 contra o OTAN. O Pacto de Varsóvia não existe mais, gente, já que a União Soviética mesmo também não existe mais, né? E a ideia de incentivava também tecnologia, educação, tudo mais, para expandir o pensamento comunista pela Europa e pelo mundo. Bom, lembra que eu estava falando para vocês que houveram várias disputas né? Vão ter várias disputas dentro da Guerra Fria. Entre elas, uma vai ser, né, o que a gente falou, que é ideológica, que é aquela de propaganda que eu falei para vocês que o Walt Disney vai fazer em relação, né, a várias propagandas da Walt Disney contra os comunistas. A gente vai ter, por exemplo, uma dessas propagandas um incentivo aqui no Brasil mesmo, lá no governo, né? E sempre vai ter, durante também né, eu mostrei para vocês, cheguei a mostrar para vocês, mas a ditadura militar do Brasil vai ter incentivo contra o comunismo também, né? Vindo lá dos Estados Unidos, né? Outra disputa que eu vou falar agora, só para a gente finalizar essa aula, vai ser a disputa armamentista, ou seja, vai ser uma disputa de aumento de armas, de produção de armas no mundo, principalmente por essas duas potências, que é a União Soviética e os Estados Unidos, né? É o que eu falei para vocês, vai ter produção de armamento, principalmente munição, para meio que se armar. Por que se armar? Pensava-se em ter uma disputa, né, direta de armamento
Eu acho que não chegava a se cogitar realmente isso. Mas quanto mais armas, né, e mais produção você tem para mostrar, fazer propaganda, de certa forma é para a ideia de intimidar o outro lado, né? Tipo assim, eu tenho uma arma, você não tem nada, né? O objetivo é se houvesse um novo conflito. Pensava-se realmente mesmo no novo conflito? Não, gente, acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, olha o tanto de vida, milhões de vidas foram perdidas, né? Uma nova guerra é um desgaste muito grande para qualquer lado que fosse, podia ser capitalista, podia ser comunista, não importava, qualquer lado ia sair muito perdendo com uma guerra nesse momento. Então, era muito mais para criar-se uma tensão. Por isso que é fria, né? Tipo, tá criando essa tensão, tá ali, mas não acontece. A União Soviética vai, em 49, fazer o primeiro teste da bomba atômica dela. 3 anos depois, né, que os Estados Unidos soltou lá no Japão. Né? Mas já ter esse teste da bomba atômica já indica, então, que ele tem vários estudos, e isso é um grande problema. Os Estados Unidos já fica meio assim, né? Pô, a gente tem bomba atômica, a gente já jogou tudo mais, mas agora eles têm também. Vai criar mísseis, né, de longo alcance. Aí já vou mostrar para vocês umas viagens, gente, muito louca. Um desses medos desses mísseis é que depois que a União Soviética cria esses mísseis, ela leva esses mísseis para Cuba. Olha o medo. Cuba é do lado dos Estados Unidos, gente. Do lado mesmo. E que poderia atingir, né, os Estados Unidos com isso. Por isso que começa a se ficar essa pressão. Né? Um medo vai ser iminente. Só para vocês terem noção desse medo iminente, como ficou muito famoso esse medo desse momento, para quem assistiu o filme X-Men, né, lá o primeiro da versão, que é o... Ai, como que é? O primeiro na versão é Dias de um Passado, né? No final do filme acontece, né, tá os navios de guerra da União Soviética e do outro lado tá os navios de guerra dos Estados Unidos, né? O que o vilão quer fazer, né? Ele vira todos os armamentos de um para o outro. Então, tipo, e eles não estão querendo começar uma guerra, né? E por isso fica aquele medo iminente no ar de que, tipo, meu Deus, eles podem tacar uma bomba na gente, a gente pode, né? É o mesmo medo que se tem com a Coreia do Norte hoje em dia, que os Estados Unidos diz que tem que avançar em relação à Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte pode causar uma terceira guerra mundial, né? Cuba, que eu falei para vocês, que é aliado da União Soviética, vai ter uma base militar. Isso vai causar uma grande pressão, eu falei, nos Estados Unidos, por causa disso, dessa proximidade com os Estados Unidos, né? Eu acho muito legal isso, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é uma das criações que aparentemente elas não deram muito certo, e foi, né, da União Soviética, que é um míssil balístico intercontinental, né? Que é você, com essa estrutura aqui, poder mandar um míssil da Europa para a América, ou da Ásia para tipo, uma outra parte do continente europeu. Se isso realmente, né? E hoje em dia tem tecnologia para isso, isso é problemático, isso é pior ainda, porque daí acabou o mundo mesmo, gente. Aí não tem mais jeito. Outro que é esse aqui, é um submarino, isso, né, existe, vocês já viram filmes disso, que é quando nesse momento da Guerra Fria que vai surgir os submarinos com ogivas nucleares, porque até então, né, as ogivas eram só colocadas, né, tem que tomar muito cuidado com elas, somente colocadas em aviões, quando, por exemplo, foram jogadas, né, no Japão. Mas, a partir da guerra, criou-se uma tecnologia em que poderia colocar essas ogivas nucleares dentro de submarinos, o que causa um perigo maior ainda, porque é mais difícil, né, de ser detectado pelo inimigo. Eu gosto muito dessas duas charges, porque essas charges foram criadas, olha aqui para vocês verem, essas charges foram criadas, elas são uma boa representação do que é a Guerra Fria. Por quê? Olha isso, são 2 soldados muito grandes, né? Esses soldados, por que eles são grandes? Porque eles são 2 grandes potências. Uma grande potência, Estados Unidos, outra grande potência, União Soviética. Como que eu sei um é outro? Esse aqui eu sei porque esse aqui claramente representa o Stalin, tá?
o Stalin, esse cara barbudo aqui, né? De um lado, e porque ele está do lado, olha para vocês como dá para fazer uma grande representação somente em uma imagem, gente. Ele está do lado leste, ele está do lado direito da imagem. O outro lado, ele tem, tá vendo, uma estrela aqui em cima. Do outro lado, vocês conseguem claramente ver os Estados Unidos, porque ele é uma grande potência também, que está do lado oeste, né, que é o lado ocidental, né, do mundo. E outra coisa, nesse momento, ó, quem que tem a bomba atômica? Ainda, né, a União Soviética estava criando a bomba atômica deles, mas, né, e aqui, ó, essas duas grandes, a disputa dele, onde vocês acham que eles estão disputando? Eles estão disputando na Europa. Eu consigo ter essa informação por causa aqui, ó, que tá Berlim. E consigo ver que são lugares todos destruídos. Nesse momento, destruído assim, só a Europa. Então, quer dizer que União Soviética, grande potência União Soviética, grande potência dos Estados Unidos, estão disputando a Europa por influência. Mas por que eles estão brigando, apesar de eles estarem todo um monte de armamento e tudo mais, por que eles estão brigando com dois palitinhos assim? Isso representa a Guerra Fria. Porque eles têm que tomar muito cuidado com a briga que eles podem ter, né? Muito cuidado com que eles podem brigar. Porque, dependendo do jeito como eles brigariam, poderia acabar o mundo, né? Jogando bomba atômica de um lado, jogando bomba atômica do outro, não tem mais salvação, né? Então, é por isso que essa é uma representação bem legal, só para vocês tirarem várias questões dentro de uma charge. A outra é essa aqui embaixo, né? Esse daqui, eu sei que é o John Kennedy. O John Kennedy vai aparecer no momento da aula de hoje da gente. O John Kennedy é o presidente dos Estados Unidos, que é super carismático, né? Todo mundo ama o Kennedy. Ele fica famoso hoje em dia, o John Kennedy, vocês nunca ouviram falar. Uma hora vocês vão acabar escutando falar dele, porque ele foi um presidente muito carismático e que ele era um presidente muito novo. Além disso, existe dizendo que o John Kennedy ele já teve um caso com a Marilyn Monroe, outro que ele ficou mais famoso ainda porque ele foi assassinado muito novo. E o John Kennedy, por exemplo, ele tem a ver com o que a gente estava falando de segregação racial, porque ele era o presidente quando o movimento, a Marcha de Washington aconteceu. Então, ele era um presidente a favor das causas negras nos Estados Unidos, né? Então, era por isso que existiam várias controvérsias para o Kennedy ter sido morto. Do outro lado, nós temos sentado o Nikita Khrushchev, que o Stalin já morreu, né? E quem vai assumir é esse carinha, esse carequinha aqui, ó, gente. O Nikita, ele é... O que acontece? O Nikita, ele é o presidente do Partido Comunista Geral da União Soviética e ele que está aqui em cima. Vocês estão vendo? Eles estão cada um sentado numa ogiva nuclear, tá vendo? E, ó, por que a tensão, né? Por que tem empatado? Porque, ó, você vai ver, ó, o Kennedy pode apertar o botão da ogiva nuclear dos Estados Unidos e o Khrushchev, ele pode apertar o botão da nuclear da União Soviética, né? É por isso que eles estão tão tensos, assim, no momento. Claramente, isso aqui é também uma charge, provavelmente de alguns estadunidenses, porque se vocês veem, o Khrushchev está sofrendo mais do que o Kennedy, né? Apesar de eles estarem empatados, né? Tipo, não tá nenhum nem outro, é um momento intenso e tudo mais. Para vocês terem noção, é isso. Imagina um monte de gente tipo, criando arma, se armando até os dentes, né? Mas, em compensação, você não pode realmente entrar numa disputa. Isso é uma característica muito grande da Guerra Fria e por isso que leva esse nome, né? Esse monte de armamento, né? Essa disputa armamentista sendo desenvolvida, mas fria porque nenhum dos dois vai entrar ou vai ter a coragem de entrar numa outra guerra novamente. Nessa aula a gente acaba aqui, pessoal, e aí amanhã a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Tchauzinho para vocês.